Todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem que lhes competirem em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Artigo 183. Reproduzir-se-á em cada título o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. Artigo 184. O protocolo será encerrado diariamente. Artigo 185. A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal, podendo ser feita ainda por escrevente auxiliar, expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal, mediante autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 186. O número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Artigo 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob um número único de ordem do protocolo. Artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro ou à emissão de nota devolutiva no prazo de 10 dias contado na data do protocolo, salvo nos casos previstos do parágrafo 1º deste artigo e nos artigos 189, 190, 191 e 192 desta lei. Parágrafo 1º. Se não houver exigências ou falta de pagamento de custas e emolumentos, deverão ser registrados no prazo de 5 dias. Inciso 1. As escrituras de compra e venda sem cláusulas especiais, os requerimentos de averbação de construção e de cancelamento de garantias. Inciso 2. Os documentos eletrônicos apresentados por meio do SERP e, inciso 3, os títulos que reingressarem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das exigências formuladas anteriormente. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 189. Apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que ocorrerá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. Artigo 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Artigo 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. Artigo 192. O disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora de sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Artigo 193. O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos. Artigo 194. Os títulos físicos serão digitalizados, devolvidos aos apresentantes e mantidos exclusivamente em arquivo digital, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Artigo 195-A. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Planta memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. Inciso 2. Comprovação de intimação dos confrontantes para que informem no prazo de 15 dias se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso.
Inciso 3. As respostas à intimação previstas no inciso 2, quando houver, e inciso 4. Planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da Prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontra-se implantado na hipótese de deste não ter sido inscrito ou registrado. Parágrafo 1º. Apresentados pelo município os documentos relacionados ao CAPU, o registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do parcelamento do solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba, objeto de parcelamento. Parágrafo 2º. Na abertura de matrícula do imóvel público, oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência das medidas perimetrais, de que resulte ou não alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos particulares lindeiros. Parágrafo 3º. Não será exigido para transferência de domínio formalização da doação de áreas públicas pelo loteador nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937. Parágrafo 4º. Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Parágrafo 5º. A abertura de matrícula de que trata o CAPU independe do regime jurídico do bem público. Parágrafo 6º. Na hipótese de haver área remanescente, a sua apuração poderá ocorrer em momento posterior. Parágrafo 7º. O procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para abertura de matrícula de glebas municipais adquiridas por lei ou por outros meios legalmente admitidos, inclusive para as terras devolutas transferidas ao município em razão da legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório, administrativo ou judicial. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se em especial às áreas de uso público utilizadas pelo sistema viário do parcelamento urbano irregular. Artigo 195b. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento na forma prevista do caput deste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto nos parágrafos 5º e 6º dos artigos 195-A. Parágrafo 2º. O município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. Parágrafo 3º. O procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei. Parágrafo 4º. Para abertura de matrícula em nome da União, com base neste artigo, a comprovação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 195-A será realizada no que couber mediante o procedimento de notificação previsto nos artigos 12A e 12B do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. Com ressalva quanto ao prazo para apresentação de eventuais impugnações, que será de 15 dias na hipótese de notificação pessoal e de 30 dias na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar do próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência ou inexistência do ônus. Artigo 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 dessa lei, de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que, inciso 5, o interessado possa satisfazê-la, ou, inciso 6, caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.
Parágrafo 1º. O procedimento da dúvida observará o seguinte. Inciso 1. No protocolo, o oficial anotará à margem da prenotação a ocorrência da dúvida. Inciso 2. Após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial rubricará todas as suas folhas. Inciso 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias e... Inciso 4. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 3 deste parágrafo, serão remetidos eletronicamente ao juízo competente as razões da dúvida e o título. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3 do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Artigo 201. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Artigo 202. Da sentença poderão interpor apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitada em julgado a decisão da dúvida, proceder-se-á do seguinte modo. Inciso 1. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão oficial para que a consigne do protocolo e cancele a prenotação. Inciso 2. Se for julgado improcedente, o interessado apresentará de novo os seus documentos com o respectivo mandado ou certidão da sentença, que ficarão arquivados para que desde logo se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se decorridos 20 dias da data do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 40 dias de seu lançamento no protocolo. Artigo 206. Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser registrado ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no artigo 14 será restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e à prenotação. Artigo 206-A. Quando o título for apresentado para a prenotação, o usuário poderá optar, inciso 1, pelo depósito do pagamento antecipado dos emolumentos e das custas, ou, inciso 2, pelo recolhimento do valor da prenotação e depósito posterior do pagamento do valor restante no prazo de 5 dias, contado da data da análise pelo oficial que concluir pela aptidão para registro. Parágrafo 1º. Os efeitos da prenotação serão mantidos durante o prazo de que trata os incisos 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados com a realização dos atos solicitados e a expedição da respectiva certidão. Parágrafo 3º. Fica autorizada a devolução do título apto para registro em caso de não efetivação do pagamento no prazo previsto no caput deste artigo, caso em que o apresentante perderá o valor da prenotação. Parágrafo 4º. Os títulos apresentados por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer as atividades de depósito centralizado ou de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, nos termos do artigo 22 e 28 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, respectivamente, poderão efetuar o pagamento dos atos pertinentes à vista de fatura. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se às unidades federativas que adotem forma de pagamento por meio de documento de arrecadação. Parágrafo 6º. A reapresentação de título que tenha sido devolvido por falta de pagamento dos emolumentos, nos termos do parágrafo 3º deste artigo, dependerá do pagamento integral do depósito prévio.
Parágrafo 7º. O prazo previsto no caput deste artigo não é computado dentro do prazo de registro de que trata o artigo 188 desta lei. Artigo 207. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Artigo 208. O registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando-se o expediente até ser concluído. Artigo 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando o termo de encerramento do protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial por seu substituto legal ou por escrevente expressamente designado pelo oficial por seu substituto legal e autorizado pelo juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes serão declarados resumidamente por carimbo os atos praticados. Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa, impreciso ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente a requerimento do interessado por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou averbação, inciso 1, de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a linha A, omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título; a linha B, indicação ou atualização de confrontação; a linha C, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial; a linha D, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais; a linha E, alteração ou inserção que resulte de meio cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro; a linha F, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação; a linha G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica do competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, bem assim pelos confrontantes. Parágrafo 1º. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente a requerimento do interessado para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis ou pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante, constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel, contíguo ou àquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido. Tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação. Parágrafo 4º. A presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo de notificação. Parágrafo 5º. Fim do prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante. O oficial intimará o requerente ou profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Parágrafo 6º. Havendo impugnação, e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente,
que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes. Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9º. Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservada, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10º. Entendem-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre imóveis contíguos, observado o seguinte. Inciso 1. O condomínio geral de que trata o capítulo 6 do título 3 do livro 3 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, será apresentado por qualquer um dos condôminos. Inciso 2. O condomínio edilício de que tratam os artigos 1331 a 1358 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, será representado pelo síndico e o condomínio por frações autônomas de que trata o artigo 32 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, pela Comissão de Representantes e, inciso 3, não se incluem como confrontantes a linha A, os detentores de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia ou, a linha B, os titulares de crédito vincendo, cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Parágrafo 11. Independe de retificação, inciso 1, a regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social promovida por município ou pelo Distrito Federal quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Inciso 2. Adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176, parágrafos 3º e 4º, 225, parágrafo 3º dessa lei. Inciso 3. A adequação da descrição do imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. Inciso 4. A averbação de auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária do interesse social de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e, inciso 5, o registro de parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do artigo 71 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. Parágrafo 13. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, inciso 1. O título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição e, inciso 2. A prenotação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise da retificação de registro. Parágrafo 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15. Não são devidos as custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. Parágrafo 16. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam, independentemente de ação direta. Parágrafo 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Parágrafo 2º. Da decisão tomada no caso do parágrafo 1º, caberá apelação ou agravo conforme o caso.
Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá ser mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de 6 títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Parágrafo 5º. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Artigo 215. São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico ou de julgado sobre fraude à execução. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, uso capiendo, a requerimento do interessado representado por advogado, instruído com, inciso 1, ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso de suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Inciso 2. Planta em memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, uso capiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10. Em caso de impugnação justificada, o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juiz competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum, porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198 desta lei.
Parágrafo 11. No caso do imóvel usucapiendo ser a unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação pelo prazo de 15 dias, cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto do parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos 382 e 383 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 216-B. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no Serviço de Registro de Imóveis da situação do imóvel, nos termos desse artigo. Parágrafo 1º. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado, e o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão ou de sucessão, quando for o caso. Inciso 2. Prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial do registro de títulos e documentos. Inciso 4. Certidões dos distribuidores forense da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto de adjudicação. Inciso 5. Comprovante de pagamento do respectivo imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ITBI. Inciso 6. Procuração com poderes específicos. Parágrafo 3º. À vista dos documentos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o oficial do registro de imóveis da circunscrição onde se situa o imóvel procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, servindo-o de título à respectiva promessa de compra e venda ou de cessão ou instrumento que comprove a sucessão.